Fala galera, voltamos hoje com os vídeos das análises das minhas partidas, né? Faz tempo que eu não faço um videozinho desse. Eu tô tentando rolar um pouquinho também porque não sei quando é que vou voltar a jogar um torneio presencial, né? Pensado. E aí tá faltando ainda algumas partidinhas pra gente analisar dos torneios anteriores, né? Mas hoje a gente vai continuar com o segundo torneio que eu joguei, comecinho de 2020, né? Pré-pandemia, digamos assim. E essa foi a terceira rodada do torneio, né? Onde eu joguei de brancas, né? Contra o adversário que eu até já tinha enfrentado é, no torneio anterior, né? Do ano de 2019. Né? E sem mais delongas, vamos aqui a partida, né? Como vocês viram na primeira partida desse campeonato, né? Que vocês podem, se não tiver visto, ver aí pela playlist, né? Eu adotei como repertório de brancas nesse campeonato a abertura inglesa, né? Que a gente joga com C4. Né? Na primeira partida não deu muito certo, né? Mas não é por culpa da abertura, né? Foi por culpa minha mesmo. Eu fiquei inferior, tive que arrancar um empatezinho suado, né? Mas aqui já foi um pouco diferente, né? Joguei com C4, meu adversário jogou com cavalo F6, e aí joguei G3, né? Que é uma das maneiras de jogar em inglesa, né? Você pode ou fianquetar o bispo ou não, né? Você pode jogar com cavalo F3 direto ou cavalo C3. Mas aí eu tava jogando a variante com fianqueto, né? Que fianquetar é quando você bota o bispo na casinha, digamos assim, né? Nessa casinha. Aí, como eu falei, eu não tinha conhecimento de teoria de abertura, né? Tentei jogar de maneira natural, assim, desenvolvendo as peças e vendo o que dava, né? Aí meu adversário jogou com G6, bispo G2, bispo G7, né? Cavalo C3 e D4, né? Meio que colocando um setup de defesa indie do rei, né? Sendo que na época eu não sabia nem o que era defesa indie do rei, né? Aí aqui eu joguei com D4 e acabei transpondo para uma defesa do rei mesmo, né? Como se fosse começando com a ordem de lances com D4, né? É uma coisa que acontece muito na abertura inglesa, é transpor é, com variantes da abertura com D4, né? Por exemplo, um jeito de chegar na mesma posição, né? É via transposição aqui, né? Mesma posição, né? É uma coisa que acontece muito na inglesa, é, é ter essa transposição de lances, né? Para as aberturas com D4. Eu não entendia muito isso, né? Nem faz muita diferença assim, né? Eu joguei com D4, né? Ele rocou, natural. Tem aqui os lances extremamente comuns, né? Aqui eu tenho a opção de jogar com cavalo F3. Eu devo jogar com E3, porque eu queria manter essa diagonal aberta do bispo. Né? Por exemplo, eu jogando com cavalo F3, eu dou até a opção de desenvolver o bispo para G4, né? E quando eu jogo com E3, fica difícil desenvolver o bispo, porque esse peão de B7 ele tá defendido só pelo bispo, né? Então pensei que seria mais incômodo para ele assim, né? Aí ele jogou com E5, criando uma tensão no centro, né? Aqui eu não era muito a favor de tomar o peão e abrir para a dama dele, sem o meu rei estar rocado ainda, por exemplo, né? Então, não tem problema, vou manter a atenção. Eu joguei com cavalo E2. Né? Novamente a mesma ideia, que é manter a diagonal aberta do bispo, né? Não jogar com cavalo F3. E aqui ele não pode prender meu bispo ainda, porque tanto o meu bispo quanto o cavalo protegem a casa E4, né? E aí ele desenvolveu outro cavalo de BD7 e roquei finalmente, né? E aqui, acho que tem milhares de partidas nessa posição aqui, né? E aqui ele jogou um lance bem mais raro, né? Que é cavalo B6, certo? Que eu achei um pouco esquisito, porque depois do meu próximo lance, as pretas ficam, esse cavalo ele não fica muito bem aqui em B6, tá? Ele ataca esse peão aqui, mas depois de B3, tá defendido. E esse cavalo ele não tem muito pra onde ir, né? Essas casas estão todas tomadas, então eventualmente ele vai ter que voltar. Então por isso que eu acho que foi uma pequena perda de tempo. Apesar que se você ver o computador, ele vai dizer que tá igual aqui a posição. E aí, ele ainda não pode desenvolver esse bispo, né? Porque novamente
O meu bispo de casas brancas ataca B7, né? Aqui a maneira mais comum de resolver esse problema é jogar simplesmente C6, né? E agora o meu bispo não tem mais ação aqui. Seria a maneira mais natural dessas posições de índia do rei você evitar essa diagonal do bispo, né? Só que aqui ele acabou jogando torre B8, né? Defendendo o peão. Que eu acho um lance estranho, né? Apesar da torre sair da diagonal e não ter mais nenhum tema aqui, acho que essa torre não fica bem colocada aqui, como a gente vai acabar vendo na partida, né? E aqui eu joguei um lance que eu achei interessante, né? Na hora que é bispo A3, né? Criando uma ameaça nada sutil, né? De jogar D por E4, quer dizer, D por E5, né? Que aí se ele tomar, a torre vai estar no ar. É simples essa ameaça, mas também tem uma ameaça posicional por cima, né? Que na hora eu não estava pensando, mas acabou funcionando de certa maneira, né? Ele jogou torre E8, tirou a torre desse tema. E aí joguei com C5, né? Outra ideia era aproveitar que o bispo não está desenvolvido e abrir a coluna agora, né? D por E5, D por E5 e simplesmente trocar damas mesmo, né? Torre toma e torre D1 e as brancas vão ficar no controle da coluna, né? Porque, por exemplo, se tentar desenvolver o bispo, aí o peão de B7 cai, né? Porque toma e cai o peão, né? Apesar de que as pretas vão ficar donas da coluna aqui, pelo menos por enquanto, né? Mas é um peão a mais, né? Então essa era uma ideia possível. E provavelmente a melhor ideia, né? Mas eu joguei com C5, né? Forçando a abertura de linhas centrais também, né? E quebrando essa estrutura aqui das pretas, né? E aqui, o meu adversário já cometeu um erro nesse momento. Eu estava imaginando algo como D toma C5. Aqui acho que podia seguir algo como D toma E5, né? Ataca o cavalo. Torre não pode tomar porque toma a dama, né? Mas depois que dama toma, torre toma. A torre fica um pouco esquisita aqui em E5, né? Tem algumas ideias de trazer a torre para D8, né? Enfim, fica uma posição jogável ainda. Normal. Acho que as brancas são um pouquinho melhores aqui, mas nada demais. Provavelmente jogaria algo como torre D8, né? Força a torre voltar. E talvez torre de AD1, né? Mantendo a atenção aqui. Ou então pode trocar a torre direto, né? Troca a torre. E aí recupera o peão, né? Pode ser outra possibilidade. Mas aqui o material tá igual, né? Posição tranquila. Acho que não tem muitos problemas, né? Vou jogar a torre de AD1. Tentar trazer a torre para D8 se o bispo não sair, né? E tudo mais. Mas ele não jogou isso, ele jogou E toma D4, né? Meio que querendo fazer um lance intermediário, atacando meu cavalo. Né? Só que aqui vai o exercício da partida para vocês, né? Jogam as brancas, né? E como você responde a esse lance, né? Qual é a melhor jogada para as brancas aqui? Provavelmente aqui nessa posição, ele imaginou que eu jogaria provavelmente E toma D4, né? E manteria essa estrutura. Tomava, podia tomar aqui. E a gente poderia cair nessa estrutura aqui que eu ainda considero algo melhor para as brancas, né? Acho mais confortável, as peças têm mais liberdade. Esse bispo aqui termina meio preso, né? Vai ter que tirar esse cavalo daqui. Mas enfim, as peças se seguram, né? Só que aqui eu percebi que eu tinha um tema, né? Eu joguei C toma B6, né? Atacando o cavalo e permiti que ele tomasse o meu. Porque depois de D toma C3, eu tenho B toma C7, né? Fazendo um duplo na dama e na torre. E depois que dama toma, tem bispo toma D6, né? Atacando a dama e a torre ao mesmo tempo. Né? E ainda tem mais na combinação, né? Depois de C2, né? Atacando a minha dama. Aí o melhor é tomar a dama mesmo dele, né? E não...
Porque tem alguns temas aqui, né? Por exemplo, se eu jogar depois de D2, se eu jogar dama D3, aí ele vai desenvolver o bispo, né? Se eu jogar dama D4, acho que ele pode jogar alguma coisa com esse cavalo, né? Atacando minha dama também. E se jogar, por exemplo, dama D2, e aqui ele tem o quê? É mais daquele ter alguma coisa aqui, certo? que iria salvar aqui a posição dele, né? Aí por isso eu resolvi logo tomar a dama, né, e ficar com o peão a mais, né? E aqui conseguir ganhar um peão e ficar com posição bem ativa, né? Porque essa torre ainda está sob ataque, então ele teve que colocar a torre para 8, né? E aí simplesmente fica com um peão a mais limpo, né, nessa posição. Fica até como exercício para vocês, né? Ver qual a resposta para as pretas depois de dama D2. Eu não lembro que eu calculei no dia, porque faz um tempo. Mas perceba que as pretas ficam com o peão passado, né? Ah, eu acho que provavelmente aqui jogaria dama D8, né? Cravando o bispo agora. Acho que dá até pra ter essa ideia também. E agora não pode nem tomar o peão porque cai o bispo. Não pode tomar a torre porque cai a dama, né? Aqui vai conseguir salvar, né? De certa maneira aí. Aí tem ideias de cavalo E4, qualquer coisa, né? De torre E6. Então aqui fica difícil já pras brancas, né? Provavelmente vai ter que voltar o bispo, né? Jogar pra B4 e permitir a troca de damas, né? Só que aqui as pretas ficam com esse peão perigoso aqui, né? Vai jogar talvez bispo F5, defender o peão, né? E eu acho que aqui as pretas que estão melhores, né? É por isso que eu resolvi tomar a dama mesmo. Outra possibilidade é depois de C toma B6. Não, não, era isso mesmo. Deixa pra lá. Aí foi essa posição aqui. Que eu fiquei com o peão a mais, né? E agora, né? Qual é o plano para as brancas nessa posição aqui? O que é que vocês acham? Que plano você escolheria, né? A gente conseguiu tirar uma vantagem aqui na abertura, né? A gente tem tanto uma vantagem material, que é o peão a mais, né? O peão aqui. E a gente também tem uma certa vantagem de desenvolvimento também, né? Porque nossas torres já estão no jogo. Essa torre aqui ainda não está no jogo, né? Então a gente tem também essa vantagem dinâmica aí nessa posição. E qual seria o plano para as brancas aqui nessa posição? Nessa posição eu achei que o melhor plano era dobrar as torres na coluna D, né? E de fato é o melhor plano, né? Porque aí você vai ter certeza que vai ter o controle da coluna, né? Por exemplo, se eu jogar algo como cavalo C3, né? Ele deve jogar um bispo G4, sei lá, essa posição aqui. E as peças já vão conseguir jogar a torre C8, expulsar o bispo, né? E depois vão ter a própria coluna aqui, né? Pra tomar conta. E aí já não fica tão simples para as brancas. Apesar que tem um material a mais, né? Ainda tem vantagem. Mas o plano ideal era jogar um torre D2, né? Dobrar e talvez trocar as torres, né? Quando você troca as torres numa posição com o peão a mais, o peão ganha mais força, né? Porque no final de torres, o peão a mais não faz tanta diferença, digamos assim, né? Mas no final de peças menores, de bispo e cavalo, o peão a mais ele já ganha mais força mesmo, né? Um conceito importante. Então, provavelmente, idealmente, jogar a torre D2, torre de FD1 e trocar as torres na coluna D, né? E sim, meu plano foi o correto, mas a execução foi ruim porque eu escolhi jogar a torre D3, né? Que aí, apesar do pensamento ser certo, a parte do plano, é que permite as pretas se ativarem, né?
5 segundinhos. Jogam as pretas, né? Qual é o lance aqui para as pretas na posição? Muito bem. Opa. Muito bem. Simplesmente bispo F5, né? E agora ativo o bispo. O bispo sai com o tempo na torre. E aí eu trago a torre de volta para D2, né? Que era a casa que eu devia ter colocado ela no começo, né? Ou D2 ou D4. Todas essas duas funcionavam, né? Só que D3 não, é um erro gráfico que joga um pouco a minha vantagem fora. Porque agora ele vai conseguir ativar as torres, né? Então, torre D2, torre de AC8, tive que tirar o bispo, bispo A5, B6, impedindo agora do meu bispo ter controle sobre a casa D8. E bispo B4. Né? E agora eu não consigo mais ter o meu plano de trocar as torres, né? Aí ele jogou esse cavalo E4, né? Abrindo para o bispo. E também esse cavalo aqui é extremamente incômodo, né? Fica muito avançado na posição. Então aqui eu não podia deixar esse cavalo ficar aqui, né? Colocando pressão na minha posição toda. Então tinha que tomar, né? Então bispo toma cavalo, bispo toma bispo. E agora ele tem outra vantagem, né? Apesar do peão a menos, ele tem esse par de bispos fortes, né? Que controlam boa parte da minha posição, né? E tem essa torre ativa também na coluna. Então aqui a partida já está igualada. Apesar da minha vantagem material, ele ganhou uma vantagem dinâmica, né? Que é essa vantagem que as peças menores, né, são melhores do que as minhas, né? Esse meu bispo não faz muita coisa, né? E esse meu cavalo aqui tá horrível ainda, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi ativar o cavalo, coloquei ele aqui em D4, até para barrar um pouco a ação desse bispo. Jogou torre de D8, né? Cravando o meu cavalo. E agora eu joguei F3 para tirar um pouco o bispo e poder ativar o rei, né? Já que a gente já está chegando nos finais, ativar o rei é importante. Então jogou o bispo B7, rei F2, torre D5. O plano dele é dobrar na coluna também, né? Dobrei. Ele jogou esse A5, bispo A3. E torre de CD8 dobrando também, né? Aí aqui minha vontade é trazer o rei, né, para E2, deixar mais perto. Só que ele teria um bispo A6, né, dando esse cheque chato. Então, primeiro eu trouxe o bispo, defendendo mais o cavalo. Porque meu plano aqui é jogar com E4 e poder colocar o rei em E3, né? Porque se eu fizesse agora, né, eu simplesmente tomava, né? E eu ficava com pensamentos. Então primeiro eu defendi esse cavalo, joguei esse bispo B2. E depois de B5, aí agora com B5 ele não tem mais o cheque, né? Então eu trouxe logo o rei para E2. B4. E aí o E4, né? Ele deu o cheque, só que agora o meu rei chegou onde eu queria. O rei A3 aqui. Rei E3, quer dizer. E aqui é uma posição totalmente igualada, né? Fica essa tensão. E aqui eu vi uma tática que poderia me permitir ganhar a partida aqui nessa posição. Que na verdade não me permite ganhar a partida, né? Mas permite talvez ele errar alguma coisa no processo. Né? Não vou nem botar vocês para pensarem, porque na verdade não é um lance objetivamente bom, né? É algo que vai forçar muitas trocas, na verdade. E eu achei que eu poderia me aproveitar do final, né? Eu joguei cavalo C6, né? Forçar trocas de torres. Aí ele jogou torre D2, né? Aqui eu não vou jogar torre toma D2, porque senão toma e cai meu bispo, né? A gente não quer isso. Mas aí eu vi que eu tinha esse intermediário, que provavelmente deve ter surpreendido de alguma maneira, que é o cavalo E7 cheque. Né? Forçando o rei vir para F8 ou H8. E aí eu tomo o bispo com cheque agora, né? E depois troco as outras torres. Então foi rei F8 e agora eu tomo o bispo em G7 com cheque, né? E agora vai outro exercício interessante para vocês de pretas, né? Qual peça tomar com o rei, né? O bispo ou o cavalo? Né? O rei está em xeque, ele tem que tomar uma das peças para não ficar com peça a menos. É melhor tomar o bispo ou tomar o cavalo, né? É uma decisão importante. Então pensem aí um pouquinho.
Nessa posição, é extremamente importante tomar o cavalo, certo? Porque depois que a gente tem as trocas, a gente cai num final de bispos de cores opostas, né? Que, que a gente sabe que é um final que tende a ter mais empates, né? E aí a vantagem de um peão só não vai ser suficiente para eu ganhar a partida, né? Por exemplo, rei D7, rei E3, rei C6, H4, sei lá. E assim, basicamente, como os bispos de cores opostas controlam casas opostas, né? Eu não consigo promover um peão se eu tiver o rei e o bispo de casas claras ocupando uma casa, né? Protegendo uma das casas. Então não adianta eu ter só um peão a mais, né? E muitas vezes com dois, três peões a mais você não consegue ganhar a partida. Então aqui era a melhor decisão para ele, né? É um final até que não é difícil de defender, né? Com o bispo de cores opostas. Mas aí ele cometeu o erro de tomar o cavalo, quer dizer, tomar o bispo, né? E aí a gente entra no final de bispo contra cavalo, que depois das trocas, o cavalo ele se torna muito superior ao bispo quando a gente já tem um peão a mais, né? Provavelmente ele deve ter pensado porque existe um conceito que o bispo é melhor que o cavalo quando a gente tem peões nas duas alas, né? Que é o caso aqui. Só que a questão é que eu tenho um peão a mais. E isso aqui faz a diferença, esse peão a mais. Então aqui rapidamente ele fica perdido já. Jogou o bispo B5, rei E3 trazendo o rei para o centro, rei F6, cavalo D5 cheque, rei E5, que permite o F4, né? Eu consigo avançar. E ainda consigo colocar os meus peões em casas diferentes da do bispo, né? Esse aqui vai avançar eventualmente também. Que é uma técnica importante nesse tipo de finais, né? Que aí, no momento que esses peões ficam em casa diferente da do bispo, né? Esse bispo ele nunca vai conseguir atacar os peões, né? Esses daqui estão fixados, né? Mas o meu rei consegue chegar rápido aqui para tomar os dele. Então, foi rei D6, rei D4, né? Sempre trazer o rei para as posições. Bispo A6. Ele não consegue infiltrar a posição, né? Que idealmente ele jogaria bispo D3 para B1 e atacaria o peão de A2. Sendo que aqui meu rei impede essa entrada do bispo. Aí foi bispo A6. E aqui eu fiz uma manobra simples para um cavalo, né? Forçando a troca do cavalo pelo bispo, né? Cavalo E3. Querendo vir aqui para C4 e não é uma coisa que ele possa impedir, né? E aqui ele jogou F6 e aí foi cavalo C4 cheque, né? Forçando que o bispo tome, porque senão ele vai perder o peão de A5. Só para mostrar, né? Se por exemplo ele tentar trazer o rei aqui para C6, aí não tem problema. Cavalo C5 do mesmo jeito. O rei dele vai ter que vir para B5 para defender o peão, né? Aqui fica triste, né? E aqui simplesmente cavalo D6 e vai cair o peão lá do outro lado, né? E aí esse peão aqui vai ser imparável. O peão de E, né? Então é forçado, já com essa manobra do cavalo. Ele jogou F6 provavelmente com a ideia de trazer o rei para defender, né? Mas aí não dá tempo. Toma, toma. E esse final aqui é ganho, né? Aqui as presas já abandonaram, né? Porque eles já viram que o final era perdido. Mas só para demonstrar, né? Ele jogaria provavelmente rei C6, né? Só que aqui a gente usa a técnica do boi de piranha dos finais de peão, né? Quando a gente tem um peão a mais, a gente pode simplesmente avançar ele. Por exemplo, toma, toma. Aqui ele vai ter que, se ele vier para B6 tentando defender, né? A gente simplesmente traz nosso rei e promove esse peão, né? E se ele tentar parar o peão, aí é mais simples ainda. Vem com o rei aqui para B5 e vai tomar esses dois, né? E aí você vai ter dois peões passados e vai promover. Ele não tem tempo de chegar aqui, tomar os seus e avançar os dele, né? Então por isso que esse final ele já é perdido. Você usa esse peão aqui, o peão de E, por exemplo, aqui como uma atração para o rei. E enquanto isso, o seu rei entra na posição e toma os peões dele, né? E permite criar mais peões passados. E aqui nessa posição ele já acabou abandonando, né? A partida bem interessante, né? Eu acho que o erro-chave meu, né? Que eu acho que é o que eu devo tomar muito cuidado. Foi nessa posição aqui, né? Um lance simples, torre D3, só tirou minha vantagem aqui. Quando torre D2 seria um lance ótimo, né? Que aí ele não dá tempo. Aí conseguiria trocar as torres, né?
E já pra um final bem agradável pra mim. Na verdade, nem precisa disso, né? Na verdade, se ele tira o bispo pra F5, eu tomo em B7, né? E ganho a torre preta, né? Então, basicamente, a torre preta fica presa, né? Aqui. Não consegue tirar o bispo. Aí eu vou dobrar sem problema, né? Na verdade, é até mais simples do que eu tava dizendo. Aqui não pode jogar bispo F5, então vai ter que. Isso aí. Fica muito difícil a posição, né? Só que quando eu jogo pra D3, aí é um erro grave, porque aí o bispo sai com tempo. Eu não tenho tempo em tomar em B7, né? E tenho que trazer a torre de volta, né? E torre C8, novamente, ele não me dá tempo de tomar aqui. Enfim. Importante, né? E aqui é uma partida pensada, eu tinha tempo, né? Foi só provavelmente um problema psicológico, digamos assim, porque como eu achei que eu tava ganho já, né? Achei que qualquer lance serve, né? Só que não é o caso, né? Você sempre tem que calcular até o fim, né? Manter sempre o cálculo na partida, mesmo que você esteja melhor, né? Estar melhor não é a mesma coisa que estar ganho, né? Muito longe disso, na verdade. Enfim, e acho que o final também foi bem instrutivo, né? Acabei tentando criar alguma chance num final que estava empatado, né? Aqui nessa posição. E provavelmente como ele ficou surpreso com a jogada, ele não pensou muito, né? Ele tomou o cheque e tomou a peça que deu cheque, né? Quando na verdade era para ter tomado o cavalo. Sempre importante ter essa noção de finais, né? Porque provavelmente se ele já tivesse pensado na hora que o final entre esses bispos seria empatado, né? Ele teria tomado o cavalo rapidamente, né? Porque provavelmente ele não pensou no final ainda, né? Que é uma coisa que a gente sempre tem que estar vendo, é pensando nos finais. E aí, esse final aqui já ficou tranquilo, já fiquei bastante aliviado quando chegou essa posição, porque eu já sabia que é difícil eu deixar escapar aqui nesse finalzinho com o peão a mais. Enfim, e assim eu cheguei no final da terceira rodada do campeonato com 2,5 pontos, né? Empatei a primeira partida e ganhei as outras duas. Então eu tava bem feliz, né? Comparativamente ao torneio anterior, né? Que eu já comecei perdendo. Enfim, espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, se viu alguma variante interessante que eu não citei, ou então algum erro da minha análise aí, fique à vontade de colocar aí nos comentários, tá bom? E é isso, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.